Olá, eu sou Roberto e hoje nossa conversa é sobre produtividade. A primeira vez que eu tive contato com a urgência da produtividade foi talvez uma das palestras mais difíceis que eu já fiz na minha carreira. Há muitos anos atrás, eu fui contratado para fazer uma palestra numa estatal do estado de São Paulo para secretárias. Quando eu cheguei lá, a diretora de recursos humanos falou para mim assim: Roberto, essa palestra não vai ser simplesmente para secretárias. Essa palestra vai ser para todas as pessoas que têm cargo de chefia. E o presidente da organização quer falar antes de você. Tá bom, palestra tranquila. Antes de eu falar, o presidente assumiu o comando e falou assim: hoje eu tive uma reunião com o governador e ele falou que a nossa empresa vai ser privatizada. Resultado, eu recebi uma ordem para demitir 50% de vocês. Portanto, 50% de vocês vai ter que cair no mercado de trabalho e por isso é importante escutar a palavra do Roberto Chiniachik. 50% de vocês que vão ter que fazer trabalho de toda a equipe que existia até hoje. Portanto, a palavra do Roberto Chiniachik é importante para vocês. E com vocês, Roberto Chiniachik. Eu não fui preparado para aquilo. Mas naquele dia eu entendi que 50% das pessoas que iam ficar na organização ia ter que aumentar sua produtividade. Na verdade, eles teriam que dobrar a produtividade. Desde essa época, o que a gente viu? Os hospitais cortaram o número de médicos pela metade, a maioria cortou o número de enfermeiras pela metade, os jornais, as revistas, cortaram o número de jornalistas pela metade. Criamos uma série de metodologias para aumentar a produtividade na indústria. Antigamente, um trabalhador produzia um número X de carros por ano. Hoje, o mesmo trabalhador produz o dobro de carros por ano nas fábricas. Produtividade é a palavra do momento. Muitas vezes as pessoas falam assim: Roberto, você é presidente da Editora Gente, você é palestrante, você é escritor, você atende a imprensa, você tem uma vida pessoal, você procura ser feliz. Qual é o segredo? Existem alguns segredos, mas certamente um deles é a tal da produtividade. Então vamos começar, primeiro, analisando as circunstâncias de hoje. Hoje nós temos muitos ladrões de tempo. Se a gente observar a internet é uma grande responsável por perdermos tempo. Aquele monte de e-mails que cai no nosso computador, os convites das redes sociais, a tecnologia, todo momento. E uma das maiores loucuras que a gente faz é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente se mete a atender a equipe, a secretária, aí alguém chega lá com uma capa, pede para eu palpitar no pré-release e o contratante que quer falar comigo, esse mundo de profissionais que nos cercam e que todo o tempo querem respostas imediatas, precisam ser organizados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o que é realmente importante na vida. E agora eu vou passar para você algumas das ideias que eu tenho para aumentar a minha produtividade. A conversa com o meu amigo Christian Barbosa sempre aumenta a minha produtividade. Então, vamos pegar. Primeira, essa eu aprendi fazendo um curso do Robert Allen. Então, eles falam o seguinte: download your brain. Esvazie seu cérebro. Faça o download de tudo que está na sua cabeça. Uma das coisas que mais destrói a nossa produtividade é ficar com aquele monte de coisas na cabeça. Preciso ligar para o banco, preciso visitar minha mãe, preciso cuidar do meu filho, preciso levar o carro para revisão. Então, não carregue na sua cabeça. Todos os dias, quando você terminar o dia de trabalho, download your brain. Escreve tudo, faça uma lista de tudo que está no seu cérebro. Pelo menos para aquela noite você poder descansar. Se você não fizer o download do seu cérebro, se você não esvaziar as preocupações que estão na sua cabeça, eu vou garantir uma coisa para você: a sua noite vai ser de insônia, vai ser de preocupação, você vai acordar no dia seguinte com aquele gosto amargo na boca. Por quê? Porque ficou tudo pererecando na sua cabeça, tudo pulando ali. Então você vai escrever tudo que está na sua cabeça. Terminou o dia, escreve. Esvazie. Quando você fizer o download, você vai ter essa sensação: ufa, agora eu vou organizar. E aí você vai organizar como pendências. Faça uma lista, é super importante você fazer uma lista. E aí você, com aquela lista que você
esvaziou o seu cérebro, você vai organizar essa lista. Começa organizando da seguinte maneira: quem pode fazer isso para mim? Então, se você tem uma secretária, pode ser sua secretária. Se você tem a sua mãe talvez possa levar seu filho ao médico. Se você tem seu irmão talvez possa levar o carro para você. Ou seja, organize. Quem pode fazer essas coisas para mim? E o que ficar para você? Estabeleça a prioridade. O que é mais importante? O que é mais importante? E eu gostaria de falar para você. Normalmente, a gente gasta muito do nosso dia resolvendo crises que a gente deixou acontecer. Então, eu sempre procuro colocar os pontos estruturais, os pontos que vão mudar a minha vida. Por exemplo, se o meu site está muito ultrapassado, ele começa a dar muito trabalho. Então, vamos fazer um novo site. Constrói esse novo site. Isso é uma estrutura. Se você está com um monte de arquivos soltos no seu computador, precisa organizar esses arquivos para quando você precisar eles estarem disponíveis. Estabeleça prioridades. Agora eu quero falar para você uma coisa fundamental, importantíssima, que eu aprendi com o Tony Schwartz numa palestra do Congresso da STD. Crie rituais. Crie rituais. Um ritual, ele marca, ele define como que vai ser o dia. E se você tiver dias produtivos, a sua semana vai ser produtiva. Se você tiver semanas produtivas, os seus meses vão ser produtivos. Se você tiver meses produtivos, os seus anos vão ser produtivos. E se você tiver anos produtivos, a sua vida vai ser produtiva. Eu criei 4 rituais para mim. Então, primeiro ritual, eu vou acordar e vou fazer uma sequência de atividades. E com essa sequência de atividades, eu defino como que vai ser o dia. Então, há muito tempo, eu acordo, eu rezo. Então, rezar já define que esse vai ser um dia de paz de cabeça, de paz de espírito. Aí, eu sempre procuro correr. Às vezes 5 minutos, às vezes 10 minutos. Aí eu vou correr. Depois, eu vou tomar um banho. Sempre eu tomo banho. Eu vejo que muita gente acorda, mas ainda continua dormindo, aí engole um café quente, queima a boca, aí você já define que seu dia vai ser um dia estressado, que você vai ficar na correria, e frequentemente muita gente passa o dia não definindo se está acordado ou se está dormindo. Então, eu acordo, eu rezo, corro, tomo um banho, frequentemente eu ponho um pouco da água bem quente, depois ponho água bem gelada para avisar meu corpo, você acordou. Depois eu faço minha refeição. Minha refeição do café da manhã tem uma série de vitaminas, tem uma série de proteínas. Por quê? Porque eu preciso alimentar meu corpo, porque meu corpo já sabe que o dia vai ser puxado, como todos os dias são puxados. Isso define. Meu dia vai ser um dia energético. Segundo ritual que eu tenho, o ritual de organizar minha lista do dia. Ou seja, quando eu organizo a minha lista do dia, eu defino para mim que o meu dia vai ser organizado. Eu não vou ficar correndo atrás das coisas no momento que eu me lembre. Então eu vejo que muita gente fica correndo, me esqueci, eu não posso esquecer, puxa, preciso ligar. Então, quando você faz um ritual e você organiza o que você vai ter que fazer naquele dia, você define para você que o seu dia vai ser organizado. Fundamental você definir para você que o dia vai ser organizado. Quando você terminar o seu trabalho, se você está no seu escritório, faça a avaliação da sua lista. Ou seja, tudo que eu precisava fazer eu fiz, isso eu não consegui fazer, vou organizar amanhã. Quando você faz esse ritual de checar o que você precisava fazer, o que você conseguiu, o que você não conseguiu, você define que você vai deixar o trabalho na empresa. Infelizmente, o que acontece? As pessoas saem da empresa, vão para casa, em casa eles vão abrir o computador, aí vão checar e-mails, aí vão... Resultado, eles definem que não existe tempo para ele cuidar da sua vida pessoal. Eles estão embaralhando, estão misturando tudo, e isso acaba sendo mais desgastante. A maior parte das pessoas se jogam na cama do jeito que estão, mal jogam a roupa fora,
e vão com tudo embaralhado, misturaram tudo, às vezes brigaram com a mulher, brigaram com o filho, brigaram com o namorado, arrumaram encrenca com a mãe, a casa estava de perna pro ar, precisava de uma faxina, aí você põe você na cama desse jeito. Não. Lembra quando sua mãe cuidava de você, você tinha 5, 6, 7 anos, então ela fazia você, escova o dente, coloca o pijama, agora reza, e aquilo definia que você ia ter uma noite de sono bem legal. Esse é um costume que eu faço com os meus filhos. Eu sempre pergunto para eles, tudo bem, escovar o dente. Aí você escuta uma música que te deixa em paz, você reza o Pai Nosso, reza uma Ave Maria, e você define que aquela noite vai ser uma noite de sono muito tranquilizadora, muito gostosa. O ritual da noite. Rituais, fundamental para aumentar a sua produtividade. E outra ideia que eu tenho, que eu faço, aprendi com o Christian Barbosa, bloco de tempo. Então, por mais que começa o dia, quando eu chego no escritório, um monte de gente chega, eu peço para eles organizarem, eu procuro responder o mais organizadamente possível, porém, sabe, se eu vou criar um livro, se eu vou criar um seminário, se eu vou criar uma nova palestra, se eu vou orientar o livro de um autor, se eu vou orientar um projeto da editora, é 1 hora para essa concentração. 1 hora, aí eu largo 5, 10 minutos, vou dar uma volta, ando, converso com alguém, 1 hora, bloco de tempo. Procura nesse bloco de tempo mergulhar, não deixa ninguém te interromper. Desliga o MSN, desliga o celular, só fica concentrado e você vai perceber que a sua produtividade vai aumentar. Para você realizar qualquer projeto de vida, você tem que turbinar. Eu tenho certeza que se você colocar esses hábitos na sua vida e treinar, porque precisa que uma nova ação, que um novo jeito de fazer se transforme numa rotina. Quando isso virar rotina, você vai perceber que você dobrou a sua produtividade. Cuide bem da sua carreira, te encontro no pódio. Um grande abraço.